Gente, boa noite aí a todos. Obrigada aí pela oportunidade, né? Obrigada pela introdução. A gente aqui fazendo um trabalhinho tão pequeno, né? Dentro de tanta coisa que tem para ser feita no movimento espírita. Ah, mas eu lembro uma vez que eu ouvi um palestrante falando que os nossos medos, as nossas limitações nunca poderiam ser maior do que o nosso espírito de servir. E com isso em mente é que a gente sai fazendo, né, vai tentando expor ali, se expondo, né, a ajudar da maneira que a gente pode. E a oportunidade de hoje, a gente está falando sobre Leon Denis, é realmente uma honra. Ele foi, assim, uma figura marcante no movimento espírita, e muitos de nós nunca lemos muito sobre as coisas dele, os livros dele, né? Fazemos um estudo sobre as obras dele, como nós fazemos com as obras básicas, por exemplo, e deveríamos. E mais uma hora a gente chega lá. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele, o papel dele no movimento, os livros que ele deixou para a gente, né? E se alguém tiver alguma dúvida, souber esclarecer, vamos estar aí. Leon Denis, ele nasceu num dia lindo, primeiro dia de ano, dia 1º de janeiro, ele nasceu, no interior da França, em 1846. Ou seja, né, há 176 anos, mais ou menos, atrás, 170 e pouquinho, é isso? Atrás. Ele vem de uma família muito pobre, ele teve uma infância muito difícil, e desde cedo ele teve que trabalhar para ajudar na casa dele, ajudar com a família dele, né, até o próprio se manter, para se manter, ele tinha que trabalhar para a própria sobrevivência. Então, ele não teve muitas oportunidades de estudo. Ele formou no ensino primário, terminou o ensino primário quando ele tinha 12 anos, e depois disso ele já teve que ficar full time trabalhando, e ele virou um superdidata, né, um autodidata. Ele aprendia sozinho, ele aprendia com os livros, ele aprendia com as pesquisas que ele fazia ali, se auto-ensinando, o que é muito interessante. Então, ele fez muitas leituras e muitos estudos por conta própria. E sozinho ele aprendeu contabilidade, geografia, história, desenho, que era uma coisa que ele adorava muito, e ciências sociais. E ele era um jovem muito simples e muito curioso. Então, ele tinha essa coisa dentro dele, sabe? Ele tinha esse interesse em ver as coisas e querer entender como que elas chegaram aonde elas estavam, né? Ele via as coisas, ele via uma beleza diferente em tudo. Ele via que ali tinha um belo, né? Tinha algo, tinha uma essência que muitas pessoas não conseguiam enxergar. E ele... essa curiosidade levava ele sempre a desbravar coisas, a procurar um porquê a mais, né? Que muitos jovens naquela época, da mesma idade que ele, não tinham e não faziam. Ele sempre ele tinha uma curiosidade muito grande sobre a essência das coisas. Ele tinha uma ideia de que tudo se conectava, mas ele não sabia exatamente por onde e como tudo se conectava. Então, ele tinha essa certeza de um algo que ele ainda não conhecia nessa época. E ele arrumou um emprego de representante comercial numa empresa uma fábrica de couro. E aí, pelo trabalho, ele tinha que viajar muito. Então, ele foi viajando aí pelo interior da França, né? E nessas viagens dele, para ele foi ótimo, né? Porque como ele era uma pessoa muito curiosa e ele gostava de ver coisas diferentes, de entender, ele nessas viagens ia para lugares e ele ficava apreciando as praças, os monumentos, como era ali para o sul da França, ele ia muito, ele ia também para o exterior da França,
ele via cultura diferente, aqueles vilarejos também, então ele se mergulhava naquele conhecimento todo, ele abria o coração dele para tudo aquilo, entendeu? E ele adorava, ele fazia muitos amigos, ele conversava muito com as pessoas, ele tentava entender a história daquele lugar e tal, né? E as pessoas gostavam muito dele. E ele adorava falar, ele adorava, ele era um excelente orador. E nessas visitas, ele sempre acabava fundando nessas cidadezinhas, nesses vilarejos, ele fundava umas bibliotecas locais para a comunidade, porque ele via a necessidade de levar cultura para essas pessoas, né? E às vezes eles estavam em áreas muito remotas. Então, ele sempre que ele tinha possibilidade, como ele comprava muito livro, porque ele era um autodidata, ele lia muito, ele tinha uma coleção de livros. Então, ele saía distribuindo, ele comprava também, distribuía os livros que ele gostava, ele falava sobre os livros que ele lia, então ele era como se fosse um professor, ele chegava, fundava as bibliotecas e fazia palestra ali sobre alguns livros que ele já tinha lido. E as pessoas gostavam muito, ele adorava dividir os seus conhecimentos. E como ele aprendia com facilidade, ele lia o livro de uma forma muito rápida e compreendia aquilo, às vezes ele fazia até esses book clubs, sabe? E as pessoas não entendiam ou traziam questionamento dos livros que eles liam. Então, ele era ótimo como fazia isso também. Como todo divulgador, né, do movimento aí, ele teve uma dificuldade também de saúde, ele foi ficando cego no final da sua existência, e nesse período que ele começou a ficar cego, os mentores dele pediram para ele aprender o Braille, e ele foi aprender o Braille. O porquê que ele teve que aprender o Braille? Porque eles falavam assim para ele, né? Os mentores dele eram a Joana d'Arc e o Jerônimo de Praga. E eles falavam que ele tinha que aprender porque ele tinha que deixar anotado as orientações que eles iam passando para ele, entendeu? Que eram muitas, e todos os insights que ele tinha, os pensamentos que ele tinha, ele fazia as perguntas em relação, né, como eu falei para vocês, que ele gostava muito de entender as coisas, então ele tinha muito questionamento, ele fazia essas perguntas mentais para os mentores dele, e eles respondiam, e como ele estava sempre perguntando, né, eles falavam, você tem que anotar isso daí, porque senão você vai acabar esquecendo, e ele também já estava ficando cego, não tinha como anotar mais, então foi lá fazendo no Braille. E ele tinha uma secretária que ajudava muito ele também, e ela anotava muitas coisas que ele falava. Ele desencarnou aos 81 anos. E desses livros, dessas anotações que ele fez, essas anotações viraram artigos para a Revista Espírita, viraram livros dele, e foram cartas que iam circulando entre as comunidades espíritas também da época, para que as pessoas fossem, né, aprendendo um pouco mais, fossem entendendo um pouco mais o que Kardec já tinha falado, mas ele explicando de uma outra forma. Então, isso foi muito legal. E ele, na verdade, foi contemporâneo de Kardec, né? Ele nasceu em 1846, o Leon Denis, e Kardec, em 1857, estava lançando o Livro dos Espíritos. E numa dessas viagens de Leon Denis, com essa curiosidade dele, ele, do mesmo jeito que ele ia para lugares remotos, ele também ia para algumas capitais, para umas cidades grandes. E numa dessas cidades grandes que ele passou numa livraria e viu o que lá na livraria? Um lançamento. E era o lançamento do Livro dos Espíritos. E um monte de gente pegando aquele livro, comprando o livro. Isso um pouco antes, né, deles terem sido todos, assim, destruídos, de uma certa forma. Ele comprou o Livro dos Espíritos e falou, vou ler isso aqui. E não teve dúvida, né? Ele tem uma frase dele que ele fala o seguinte sobre o Livro dos Espíritos. Nele encontrei a solução clara, completa e lógica acerca do problema universal. Então, quer dizer,
isso para ele foi um uau, né? Tipo, eu encontrei o que eu queria, porque ele já tinha essa ideia, eu encontrei como que as coisas funcionam, eu encontrei o porquê das coisas, porque ele já tinha esses questionamentos dentro dele. E, de repente, ele acha um livro que fala sobre a existência de Deus, fala sobre a existência do Espírito, fala sobre a energia, né, um pouco ali, com o fluido. Então, ele, de repente, você imagina, ele se deslumbrou. Quando eu vi isso daqui, eu fiquei pensando, quando a gente descobriu o Espiritismo, quando vocês conheceram o Espiritismo, como é que foi? Não foi aquele negócio tipo assim, nossa, isso aqui está fazendo sentido para mim. Meu Deus, é assim que isso funciona. Uma lei de ação e reação, entendeu? Lê o que Kardec fala sobre a lei de ação e reação. Lê o André Luiz explicando o livro, por exemplo, lê o livro Ação e Reação. Você fala, nossa senhora, parece que descortina um monte de confusão que tem aqui na nossa mente, e a gente claramente entende o porquê das coisas e a nossa responsabilidade dentro daquilo que está nos acontecendo. Então, imagina ele, naquela época, hein, gente? Há cento e quantos anos? 150 anos atrás, 170 anos, sei lá. Não ter um terço da informação que nós temos hoje, achar um livro desses, porque é isso que acontece com muita gente hoje em dia que lê o livro dos Espíritos, fala, nossa, é isso aqui, está tudo aqui dentro. Né? Então, imagina para ele, fez todo aquele sentido, e é lógico que a partir desse momento ele tinha certeza de que ele ia virar espírita, que ele já era um espírita, e a vida dele, a partir daí, ia ter como um dos pontos mais importantes para ele seria a divulgação daquele ensinamento, daquilo que ele leu, daquilo que ele entendeu. Né? E como ele buscava muito como eu estava falando aqui para vocês, ele buscava essa solução para os problemas humanos, né? Ele tinha essa curiosidade, essa vontade de entender o porquê que a gente sofria, por que tinha tanto sofrimento, da onde vinha tudo aquilo, né? Como solucionar o problema. Basicamente, ele era o Carlos Campetti fala que ele era um humanitarista, ele era um sociólogo, né? Basicamente, ele era um filósofo, um humanitarista e um sociólogo. Ele fala que ele era desses três, além do que ele já era mesmo. E porque ele tinha essa vontade de estar buscando, procurando e querendo entender tudo isso. Então, isso daí foi acontecendo. Deixa eu só perguntar uma coisa. A gente termina às 10 horas? Isso. Tá. Tem 10 minutos, né, gente? Preciso correr aqui, senão vocês vão dormir aí. Todo mundo com fome, né? 7h30, é isso? 8 horas, sair do trabalho. Calma, calma que a gente vai chegar lá. Então, isso mudou muito, ele ficou totalmente apaixonado, e a partir daí ele falou, eu vou começar a divulgar o espiritismo, e ele fala que a convicção dele se tornou firme, né? Que a teoria espírita dissipou a indiferença e as crenças que ele tinha. Então, resolveu todo o problema que ele tinha, e a partir daí ele fazia as viagens de divulgação, além que ele já tinha as bibliotecas fundadas, existiam já alguns núcleos espíritas, então ele ia a trabalho e aproveitava para divulgar um pouquinho ali de tudo que ele havia aprendido no movimento dentro do espiritismo. Uma coisa importante que a gente tem que aprender com o Leon é que ele tinha um hábito muito grande, muito bonito, de se retirar para a natureza, como alguns outros colegas aí, né, do movimento espírita, esses que a gente sabe. E nesses momentos ele fala que foi onde ele conseguiu encontrar com Deus.
Foi ali que a fé dele se solidificou, foi ali que ele conseguiu assimilar mais os ensinamentos, o que ele lia no Livro dos Espíritos, e foi ali que ele começou a perceber que ele tinha algo mais realmente a oferecer, mesmo sendo uma pessoa muito humilde, muito simples, mas ele foi entendendo a dimensão do trabalho que ele precisava desenvolver, e no sentido de querer ajudar a gente a entender esses problemas do ser, do destino e da dor, que é um dos livros dele. E assim ele foi, né, ele tinha esses momentos e tal, e uma outra coisa que eu acho super importante para a gente aprender com ele, porque nós precisamos desses momentos de se retirar, de ter uma meditação, né, de ter o nosso momento com Deus. O mundo hoje, ele não para, ele está às nossas mãos 24 horas. O nosso telefone, ele está aqui e a gente não para. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer zona de horário. Então, mais do que nunca, nós precisamos aprender a falar não para isso. Para que a gente possa silenciar e que a gente possa se encontrar. Porque é só se encontrando que nós vamos conseguir encontrar Deus e encontrar qualquer outra pessoa. Então, nós precisamos desse momento. Isso é um exercício que nós, espíritas, precisamos fazer, né? A gente tem que estar criando um hábito, né? Para aqueles que ainda não têm, desenvolvendo um hábito da prece, de 1 minuto de meditação. Não estou falando para ficar 30 minutos sentado ali, não, não é isso. Que seja 2 minutos, 5 minutos, mas que seja efetivo. Aqueles minutos que a gente realmente consegue largar tudo e se conectar com a nossa verdadeira essência. Porque é só se conectando com a nossa verdadeira essência que nós vamos saber quem nós somos. Nós vamos entender os nossos medos, as nossas dificuldades, né? O verdadeiro sentido da nossa existência, das nossas dores, o porquê nós temos elas. Então, isso é uma coisa que ele deixou bem claro, que é importante, dentro dos outros livros dele aqui e tudo mais. Então, esse momento de recolhimento se faz necessário. Esse hábito nós temos que ter para que a gente aprenda a se conhecer, certo? E o que mais que a gente tem que lembrar aqui dele? Desculpa, gente. Isso. Perdi aqui, comecei a falar, tô vendo que o tempo tá acabando, vou ter que pular uma página. E, aprendendo com o Leon Denis sobre o autoconhecimento, que isso é muito importante, né? Principalmente porque as coisas que mais nos desequilibram, elas fazem parte do nosso cotidiano, que estão aqui, às vezes, no nosso telefone. Hoje, os espíritos obsessores, eles mandam mensagens para nos desequilibrar. Eles não nos assustam mais. Já foi-se a época deles nos assustarem. Agora eles fazem isso, eles mandam mensagens. Então, assim, intuindo uma outra pessoa escrever uma coisa que a gente não gosta, intuindo alguém a dar um palpite num grupo que vai fazer a gente ficar irritado. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, né? É importante a gente se afastar dali. Porque, senão, a gente não consegue ter esse momento de tranquilidade, não consegue estar equilibrado o suficiente para quando o impacto vem, né, a mensagem chega, a gente não reage straight away. A gente consegue, não, calma, respira, isso aqui não me pertence, não tem nada a ver comigo. Se separa do problema para poder contribuir com uma solução. E nessas viagens, numa das viagens do Leon Denis, ele conheceu Kardec, né, gente? Porque ele precisava conhecer Kardec. Ele não se aguentava mais. Mas Kardec era muito busy, ele não parava. Nessa época, quando ele lançou o Livro dos Espíritos, Kardec viajava para tudo quanto é lugar.
Ele escrevia para vários lugares também, porque as pessoas tinham dúvida. Vocês assistiram um filme do Kardec? A hora que ele lança o Livro dos Espíritos, vocês lembram a quantidade de cartas que chega para ele? Ele não consegue responder, e ele tinha uma vontade de responder. Aí ele tenta, aí o que ele faz? Ele acaba que fala que vai para certos lugares, porque aí ficava mais fácil, né? O pessoal ia tudo para lá, e ele explicava, falava do livro, tirava as dúvidas e tal. E numa dessas, ele acabou indo para Tours, eu não falo francês, né, mas é alguma coisa assim, que é a cidade onde o Leon Denis nasceu. E Kardec vai para lá fazer uma palestra, para Tours. E aí ele conhece Kardec, muito assim por cima, porque o Leon acaba ajudando na organização da viagem de Kardec, ele ajuda lá no Serap das coisas e tal, e eles têm um contato ali muito rápido e tudo, mas ele já sabia que o Leon ia ter ali toda uma missão, né, a ser feita. Dizem até, vou falar uma coisa para vocês, fofoca espírita, tá, gente? Dizem até que se Kardec falhasse na missão, o Leon Denis seria o próximo na fila. Olha o nível da pessoa, hein? Olha o nível da pessoa. Agora, se é verdade, a gente já não sabe, mas as palestras por aí dizem isso, que ele era o primeiro na fila ali, se Kardec falhasse. E Kardec tinha uma admiração muito grande pelo trabalho que Leon fazia, porque esse trabalho dele de não só divulgar o espiritismo, mas e como ele era uma pessoa muito culta, ele também levava cultura para as pessoas, né? Os outros livros que ele colocava na biblioteca, ele não colocava só livro espírita, quando ele começou ele só tinha livros de biblioteca, normal. Depois é lógico que ele introduziu os livros espíritas nessas bibliotecas também. Ele foi uma pessoa extremamente importante no movimento, ele fez parte de 6 congressos internacionais, 3 espiritualistas, 3 espíritas, num deles ele chegou a ser representante da Federação Espírita Brasileira, um presidente honorário, representante honorário da FEB. Ele foi uma pessoa muito simples, mas sempre teve o foco e o objetivo no estudo, né? Ele sempre teve a responsabilidade diante dos compromissos dele, ele sempre priorizava a meditação e o trabalho dele, né? Então, ele contribuiu, assim, demais para o movimento. Ele deixou para a gente alguns livros aí, e os livros são fáceis de ler, aparentemente, eu não li todos os livros dele, mas eles têm, assim, uma ideia de um bate-papo, sabe? Uma literatura fácil, envolvente, lógico que tem umas palavrinhas difíceis ali e aqui, mas faz parte. Então, um dos livros dele, ele é o Joana d'Arc Médium, que ele explica um pouco sobre a época da Joana d'Arc, mas do lado mediúnico, né? Vocês assistiram já, tem na Netflix, Joana d'Arc, a história, né, da menina que ajuda o exército da França a ganhar, a se libertar lá daquela guerra dos 100 anos, da prisão dos 100 anos. E ela era uma moça muito jovem, mas que ela tinha intuições mediúnicas. E ela se junta à Igreja Católica, né? Ela era católica, e ela, em nome de Deus ali, em nome daquela coisa que ela ouvia, daquele espírito, ela defende a França. E então ele explica o outro lado da história, a parte mediúnica, as manifestações, as conversas que ela tinha, e etc e tal. Porque chegou num ponto que todo mundo achava que ela era louca, ela não era louca coisa nenhuma. A gente assistindo um filme, a gente já percebe que aquilo não era. Então, é sobre essa história. O outro é Depois da Morte, outro que ele fala sobre a sobrevivência do espírito, né? O além, a sobrevivência do ser, coisas assim. O outro dele é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que ele fala, que são 3 partes. Uma, ele fala sobre a potência da alma, o dinamismo anímico, essa coisa do nosso poder de construção, né, e de mudança, que isso é fantástico. Nós temos que ter isso bem claro na nossa cabeça, compreender bem isso, porque isso faz uma diferença na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso lado.
Ele fala sobre o livre-arbítrio e a capacidade de escolha, lembrando sempre que a capacidade de escolha que a vida nos oferece, né, é a nossa responsabilidade. E quanto mais responsável nós somos, mais livres nós somos. Então, isso também ele traz um foco muito grande, por isso que esse livro dele, O Problemas do Ser, do Destino e da Dor, é um livro legal para ser estudado. Ele foi um apóstolo do espiritismo, né? O trabalho que ele desenvolveu na divulgação, os livros que ele deixou e o exemplo que ele trouxe são, assim, não tenho o que falar. Aí ele fala da potência da alma, né? E que as dificuldades, ele fala do porquê da vida, da razão. Ele tem um outro livro, Cristianismo e Espiritismo, onde ele faz uma relação sobre a segunda revelação e a terceira revelação, né? O Cristo e o Espiritismo. E ele fala também, nossa, estou aqui em cima, ele escreveu sobre a arte, devido à afinidade que ele tinha com as artes, a beleza e essas coisas. Que mais? Meu tempo esgotou, então é isso daqui que a gente tem que acabar. Eu acho que às vezes é meio chato ficar estudando esse pessoal, né? Esses nomes aí dentro do movimento espírita. Mas é bem legal a gente entender o que eles fizeram e o quanto eles contribuíram. E lembrar que ninguém chegou a esse nível, ninguém fez um trabalho desse por acaso, né? Esses espíritos já vêm numa outra esfera, vêm já num trabalho há muitos milênios aí atrás, e eu acho importante a gente compreender e tirar o melhor proveito do que a gente puder, lendo os livros, entendendo mais, conhecendo, né, os hábitos, o que aquela pessoa fazia, como ela era, porque hoje em dia também é muito fácil, a gente fala que a gente não tem tempo para nada, né, a gente tem uma correria muito grande, aí a gente não consegue se envolver num estudo, a gente não consegue fazer um trabalho voluntário, a gente não tem tempo para fazer nada de bom para nós mesmos, né, e a gente percebe que todas essas pessoas de sucesso que participaram e que fizeram alguma coisa no movimento, tinham o seu momento para si, faziam algo para o outro, né? E tinham o seu momento com Deus. Então, são três coisas super importantes: o momento consigo, o momento para o outro e o momento para Deus. Que vale a pena aí a gente ficar na memória. E é isso, gente. Tudo bem? Alguma pergunta? Não? Então, tá ótimo. Então, a gente vai encerrar, né? Isso, você vai para a prece final? Hã? Faz a prece final? Sim, vamos fazer. Vamos Pelo lá. menos eu vou passar em linha de passo, aí você já começa nessa prece, tá bom? Só um minutinho. Prontinho, Tati. Pronto? Pronto. Então, vamos lá, né? Vamos unir as nossas mentes, os nossos corações. Vamos agradecer a todas as equipes espirituais que nos assistiram nesta noite. Agradecendo o nosso querido Mestre Jesus pela oportunidade desse encontro. Ajuda-nos, Senhor, para que tenhamos as nossas mentes e os nossos corações abertos ao amor incondicional, ao perdão, à aceitação. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos levar o nosso melhor a todos aqueles que estão ao nosso redor. Pedimos também, Mestre, para que o Senhor abençoe aqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento, nos asilos, nos presídios, nos hospitais, aqueles que não têm onde morar, os nossos irmãos que se encontram nas guerras, os que sofrem pelos desastres naturais, aqueles que ainda não te conhecem, Mestre,
Oremos por eles. Pedimos para que a sua luz, a sua paz envolva todos os lares do nosso planeta Terra, envolva os nossos lares, os nossos familiares, e que nós também possamos nos envolver nessas vibrações salutares, estabelecendo assim os nossos centros de força, as nossas mentes, para que haja muito amor, muita paz dentro de cada um de nós. E assim nós vamos encerrando o nosso encontro, agradecendo pela oportunidade e pedindo para que o Senhor nos abençoe, que tenhamos uma semana agradável, na certeza de que não estamos sós e que o Senhor zela por cada um de nós. E assim seja. Tati, querida, muito obrigada pela palestra de hoje. Obrigada pelo seu tempo, por estar com a gente. Se quiser, pode dar um tchauzinho pro pessoal aí, que está bem de frente para ti. Dar uma boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Ótima semana para vocês e até uma próxima.